Hoje, Mariana Ferri Dávila, que é nossa nutricionista clínica e esportiva, tá com a gente. Vamos falar sobre o pão. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô ótima com essa mesa, bom. só com coisa que eu gosto. Você adora pão? Eu adoro. Mas eu já aprendi que adorar é uma coisa e poder é outra. E tudo tem que ser com moderação nessa vida, né? Tudo. Inclusive o pãozinho de todo dia. Pois é, porque a história é, o pão é o vilão ou não da dieta? E aí, a escolha do pão também faz uma diferença danada, não faz? A escolha do pão faz toda a diferença. Então, qual pão é o que você coloca no seu dia a dia? E as pessoas ainda têm aquela ideia de que um café da manhã sem pão não existe. Então, primeiro, existe sim, a gente pode, por exemplo, comer uma fruta, um ovo, cereais, diversificar um pouco para que o pão não precise estar todos os dias na sua refeição. E tudo é uma questão de costume. Tudo é uma questão de hábito, exatamente. E aqui a gente tem uma vasta, vamos dizer assim, tipos, né? Um vasto tipo de pães, pra gente poder explicar um pouquinho, até porque as pessoas têm muita dúvida, né? É, vamos começar por ele, vai. Pelo pãozinho de queijo. Você fala, gente, só meia dúzia de pãozinho de queijo? É tão leve? Pãozinho de queijo, depende. Se você for fazer um pão de queijo caseiro, normalmente você vai usar um óleo, pode ser um azeite, o queijo, o polvilho doce, polvilho azedo e o sal. Mas muitas vezes, aquele pão de queijo que a gente encontra nas padarias, nos supermercados, eles usam uma massa que vai muito além do que só esses ingredientes. Então, muitas vezes nem vai o queijo em si, vai um preparado, sabor, queijo. Então, tem muito aroma. Aroma, nem vai o queijo em si. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Qual é o tipo, a procedência. Sempre um caseiro é melhor, né? A gente tem que dar preferência para esse caseiro. E mesmo o pãozinho de queijo caseiro, gente, bem moderado, só de vez em quando, só quando for receber algum parente em casa. Porque se a gente faz em grande quantidade, toda hora que você vai lá, você pega um. Come. Entendeu? Então vai assar, já assa a quantidade suficiente para comer 3, 4 unidades, no máximo. Um casal, por exemplo, se é na família, temos 4 pessoas na família, assa no máximo 2 para cada um, é o suficiente. Gente, não é pra gente se entupir de comer pão de queijo, porque tem a gordura do próprio queijo. Tem a gordura do queijo, né? Tende a ter muito sódio, então a gente também tem que tomar cuidado que o sódio, ele é um mineral que em excesso é bem prejudicial para nossa saúde, Cátia. Com moderação. Com moderação. Aí vamos para a bisnaguinha. A bisnaga, o pão tipo bisnaga é muito comum, principalmente para quem tem criança em casa, porque acaba sendo prático, tira ali do saquinho e pronto. Mas o que as pessoas não sabem é que é um pão cheio de conservantes e cheio de açúcar. Então, e muitas vezes tem soja, que não é indicado para criança em fase de crescimento. Quanto mais tempo dura, mais conservante tem. Mais conservante tem. Se a gente fizer um pão tipo bisnaga em casa, ele vai durar no máximo 3, 4 dias. Como que um pãozinho fica ali fora da geladeira, num saquinho que já teve contato com oxigênio e tudo mais. 25 dias. Dias e dias. E ainda continua macio? Então a gente tem que parar para pensar em prazo de validade. Olha o prazo de validade, vê que é muito longo da data da fabricação. E olha os ingredientes. Vê que tem muito ingrediente ali com um nome meio químico que você desconhece como sendo um alimento mesmo. Esse realmente não é indicado. E as pessoas podem fazer o pão bisnaga em casa também. E super rápido, gente. Super rápido. Agora, mais fácil de fazer. Pão de batata. O pão de batata, a característica dele, na verdade, é que ele, além da farinha, ele ainda tem a batata. Então, são 2 carboidratos juntos, de alto índice glicêmico. O que é isso? Ele chega muito rápido na corrente sanguínea. Então, na hora que você come, o seu pâncreas tem que liberar muita insulina. E essa insulina alta estimula a gordurinha abdominal, acelera um pouco, deixa o metabolismo mais lento, aumenta a vontade de comer, então gera mais compulsão e aumenta a vontade de comer doce, pão, massa. Além de que não é bom nem para o triglicérides, nem para o corpo em geral. Então esse é bem de vez em quando, bem esporádico mesmo. Agora ali o pão de milho, que não é só o pão de milho, porque ali a gente vai bem com uma manteiguinha. É quase todos esses, é difícil a pessoa comer. Pão de milho. Quentinho. Ah, vou te falar. Você fala saudável, porque é milho, né? Isso é muito comum. As pessoas falam, mas é milho. Maior parte do milho que a gente tem acaba sendo um milho transgênico, ele é geneticamente modificado. Então, em excesso, ele é bem prejudicial e ele aumenta o risco de câncer. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que vem do milho, porque pode ser ou não transgênico. Lembrar, gente, que fubá vem do milho. Sim, o fubá vem do milho. Porque a pessoa fala, vou fazer uma polenta que é saudável. Exato. Mas aí tem que comprar
um fubá, um milho orgânico. Um milho orgânico ou de uma boa coisa, procedência, né? Não aqueles de latinha também. E aí você lê na embalagenzinha, se tem um Tzinho, é transgênico. É transgênico, mas você sabe que aquele T agora não é mais obrigatório? Não é? Não, é um sinal de alerta com um T, ele é amarelo com um T preto. E não é obrigatório? Agora não é mais obrigatório. Em salgadinhos de milho normalmente ficar cego? Pra não ver mais nada? É o interesse. Por isso que eu falo, quanto mais alimento de verdade, então quer comer um milho? Maravilhoso. Compra a espiga, cozinha a espiga de milho e tira ali o milho. Olha que delícia. Ai, gente, é tão rapidinho fazer isso. É tão rapidinho, maravilha. É muito mais gostoso. Ah, não, muito mais gostoso também, verdade. Bom, tem os outros pães que eu já volto pra gente falar. Tem muita coisa boa, né? Não? Pode. Não todo dia. Não, todos os dias, Essa claro que é a questão. Tudo pode, mas não sempre, sim, né? Só de vez em quando. Vai na casa da avó no domingo e ela fez um pãozinho de milho. Olha que carinho. Come? Sim, também não precisa comer um pão inteiro, né? Não, um pãozinho. É um pãozinho, exato. E aí não vai escolher o maior, né? E sempre que possível, como o pão é um alimento fonte de carboidrato, sempre que possível, associa esse pão com uma fonte de proteína. Pode ser um franguinho desfiado, pode ser um ovinho mexido no meio do pão, aquela carne desfiadinha, um lagarto desfiado, pode ser um pouquinho de cogumelo, qualquer fonte de proteína, porque a proteína vai fazer com que esses carboidratos sejam absorvidos mais lentamente, entendeu? Então ajuda também nisso, Ajuda né? também nisso, claro. Agora, vamos na família dos pães de forma? Sim. Aqui o pão de forma tradicional, o integral e o sem glúten. E o sem glúten. O que difere cada um? Bom, o sem glúten, ele é um pão que não usou a farinha de trigo, nem centeio, nem cevada, nem aveia. Tá. Então, basicamente, ele é para quem é celíaco ou para quem tem intolerância ao glúten. Mas não é porque o fato dele ser sem glúten que ele não vai engordar. O que as pessoas confundem muito. Às vezes as pessoas falam, mas é sem glúten, esse não engorda. Esse eu posso comer um monte. Exato, ele engorda do mesmo jeito. Muitas vezes o sem glúten, ele não é integral. No caso desse, ele é integral. Mas muitas vezes o sem glúten é feito com farinha de arroz ou fécula de batata, fécula de mandioca, que são farinhas de rápida absorção. Então, pode... Quem é celíaco, mais a quantidade indicada pelo médico, né? Sim, sempre em quantidade um pouco reduzida. Entre o pão de forma e o pão integral, primeiro que tá escrito integral, mas a gente tem que ver se é integral mesmo, que já ensinou a gente. Isso, né? Sempre olhar o rótulo para ver na parte de ingredientes, para ver se começa com farinha de trigo integral. Além disso, não pode conter a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca. Então, caso ele contenha essa farinha, muitas vezes tem mais dela até do que o integral. Do que a integral. Exato. Então, não é um pão integral. Não é um pão integral. Semi-integral. E muitas vezes tem muitos melhoradores, então tem conservante, tem para diminuir mofos e fungos. Então, tem muito produto químico normalmente nos pães de forma industrializados. Então, a gente também tem que ficar de olho na quantidade, porque todos esses produtos químicos podem, a longo prazo e com consumo frequente, desenvolver algumas doenças que a gente ainda não consegue explicar muito bem, mas principalmente câncer e doenças neurodegenerativas. Então, Alzheimer, Parkinson, tem relação com o excesso desse consumo de produtos industrializados. Quer dizer, o mesmo vale para os outros, né? Mesmo vale para os outros. Se eu conseguir fazer em casa, sem conservantes, sim, e conseguindo, né, dosar a quantidade, não todos os dias, usar um fermento, um fermento mais natural. Fermento mais natural, a gente pode fazer um fermento em casa. Sim. Não necessariamente você precisa usar um fermento químico. Você pode fazer a base de água e de farinha, ou de água e de farinha de arroz. Você faz o seu próprio fermento. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. O Chile estava me ensinando a fazer um fermento com batata e farinha. Sim, fermenta bem. Exato, fermenta bem. Então você pode fazer um fermento em casa. Ele fica até mais gostoso. Também, né? Com maçã também. Ele fica mais gostoso, ele fica mais crocante e o meio fica mais umedecido. Ele acaba sendo um pão mais natural, mais com carinha daquele pão caseiro. Olha, quanto mais tempo dura o pão, pior ele é para nossa saúde. Fica fácil quando a gente enxerga assim. É verdade, né? É verdade. Agora, quer aprender a fazer um pão super saudável e gostoso? Já vou para a cozinha com a Mariana e a gente vai te ensinar a fazer. Volto rapidinho. Vamos fazer um pãozinho super gostoso e bem saudável. Este vale. Esse vale, esse é bom. Vou passar os ingredientes enquanto eu lavando as mãos. Ó, a gente vai usar 400 gramas de inhame cozido e processado na forma de purê, 200 gramas de polvilho doce, 300 gramas de polvilho azedo,
150 ml de azeite extra virgem, uma colher de sopa de semente de abóbora descascada e sem sal, uma colher de sopa de semente de girassol descascada e sem sal, uma colher de sopa de linhaça dourada ou de gergelim, 2 colheres de chá de sal do Himalaia ou a gosto e uma colher de sobremesa de alecrim seco triturado ou de orégano desidratado. O recheio que é opcional, frango. Refogadinho, leitinho, né? Só com um cheiro verde, uma salsinha. Fica fácil. É muito simples. Basicamente, como eu gosto de trazer receitas fáceis e boas. Então, basicamente, primeiro a gente coloca o inhame dos tubérculos. É o tubérculo que eu considero mais saudável. Ele é maravilhoso para a saúde. Ótimo, é? Tubérculo, então, entre batata doce, mandioca. Meu preferido, nutricionalmente falando, é o inhame. E ele é muito versátil também, né? É verdade. Então, colocou o inhame, a gente coloca o polvilho, tanto e essa mistura de doce com azedo, por quê? Tanto o doce junto do azedo, ele dá aquela sensação de que você está comendo um pãozinho de queijo. Ele vai ficar com aspecto de pão de queijo, fica muito gostoso. E não puxa muito o sabor. Então você vai ver, por exemplo, você vai sentir um leve gosto do azeite. O azeite, ele sobressai um pouco mais. Bom, então eu tô colocando todos os ingredientes aqui. Junta tudo, Junta né? tudo, super simples. Segredo. Não tem muito segredo. Então, colocou tudo, vai misturar. É bom, né? Não vai fermento, né? Não vai fermento. Então, a gente coloca todos os ingredientes. Se não tiver sal rosa, pode ser o sal marinho. Tá. Mistura tudo. Até formar, eu já trouxe uma pronta aqui para facilitar. Essa massinha aqui, ó. Tá. Então, essa é a massa que vai formar. Deixa eu mostrar aqui. E aqui eu vou fazer a bolinha e eu posso rechear ou não, né? Então a gente faz aqui, ó, uma bolinha. Massa boa de trabalhar. Fácil para trabalhar, olha, tá vendo? Uma massa fácil. Então a gente faz, eu vou pegar um pouquinho do frango. Tá. E a gente usa o franguinho desfiado, mas você pode ou não usar recheio, né? Tanto faz. E aí faz a bolinha. Eu asso num forno, qual a temperatura? Pode colocar 200 graus para assar, 20 minutinhos, tá pronto. Rapidinho. E não precisa untar a forma. Vamos Ele fica muito gostoso. A textura e a cara fica mesmo. Ai, tá quentinho. Tá quentinho. Ai, que delícia. Ficar com cara de pão de queijo. Fica. Olha, gente, a liga dessa massa. É, e ele fica gostosinho. Esse tem frango. Esse tem frango, esse tá com recheio. Não é gostoso? Nossa, mas é bom. Que bom que você gostou. A gente vai colocando Tia, vem cá. Faz favor. Vamos ver. Vamos ver. No nosso pãozinho turbinado. Dá licença. É turbinado. Pega. Turbinado. Turbinado. Pega aí pra você ver. Posso pegar? Por que turbinado? E olha, a criançada não vai gostar em casa? Criançada? Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, tia. Gostou? Bem. No começo ela tinha preconceito com as coisas um pouco mais saudáveis. Agora ela continua. Ela continua com preconceito? Só que agora a gente prova. E a gente vê com preconceito a cada dia tem que diminuir. É isso mesmo. Viu? Às vezes a gente olha e fala, ai, de inhame, alguma coisa assim. Quando você experimenta, você fala, gente, não é que é bom? Por isso que eu falei que era turbinado. Gostoso, temperadinho. Temperadinho. Mas você sentiu que tem inhame? Inhame? Já comeu inhame? Já. Não gostava antes. Então, tem inhame? Tem inhame. Não acredito. E não vai fermento. Por isso que eu não contei pra ela o que era. Ela vinha chegando, eu falei, tia, vem comer um negócio turbinado. Não é uma delícia? Não é bom? E essa sementinha? A sementinha. Eu adoro essa mistura do molinho com crocante. Então, caso a pessoa não tenha semente de girassol, pode usar outras. Pode usar até castanha, nozes trituradas. Que delícia. Tenta rasgar pra você ver. Parece lembra um pão de queijo. Ele lembra bem um pão de queijo. Ele lembra um pão de queijo. Caso a pessoa não tenha em casa o inhame, pode fazer com batata doce, com mandioca, com mandioquinha. Ah, não, mas o inhame ficou bom. Eu acho o inhame também, e o inhame ele é cremoso, né? Que delícia. Bom, né? Gostou mesmo. Pode comer quantos? Dá pra comer uns 3. Tudo isso? Dá, como um momento de refeição, né? Se for um lanchinho da tarde, uma unidade ou 2. Mas a gente dá saciedade. Sacia, porque tem muita fibra. Muita fibra, porque tem as oleaginosas, sementes, a linhaça, o frango, que é a proteína. Então ele é bem rico, bem nutritivo, muito gostoso. Nossa, adorei. Parabéns, Anjo. Que bom. Tia, eu tenho essa receita no meu e-mail. Leva pra você. Tá. Aí você faz pra suas sobrinhas. Aqui, ó, eu sou mãe de fazer ali.
Ela não enxerga nada. Depois eu ponho letra maior pra você. Tá bom. Não sempre que ela me enxerga, eu grito, né? Olha que graça. Pois faz. Olha, quer saber de mais dicas da Mariana Ferri? Então faz o seguinte, entra no site www.marianaferridavila.com.br, o Instagram, @Dica Doutora Mariana. Lá tem muitas outras dicas. Várias receitas, dicas. E tudo assim, gente, gostoso e fácil. Parabéns. Isso mesmo. Viu? Obrigada, Bela. Ô, tia, faz um Imagina. exemplo pra mim? Lógico. Leva pro Vanucci, pra ele provar. Vanucci. Nossa, gente, é muito Deve bom. ser